Bom dia, boa tarde a todas e todos. Vamos adentrar a amplitude, nossa primeira medida de dispersão. Amplitude é a diferença entre o maior e menor valor observado num conjunto de nossos dados. Então, para calcular a amplitude, a gente vai achar o maior número, vamos achar o menor número e vamos subtrair o valor do menor número daquele valor do maior número. Então, se a gente parte de um conjunto de dados aqui, por exemplo, os diâmetros dos buracos de estaca do sítio Silva, nós vamos olhar para achar o valor máximo e o valor mínimo. Então, aqui, o valor máximo parece ser 20,5 e o valor mínimo parece ser 8,4. Então, a nossa amplitude vai ser igual a 20,5 menos 8,4 centímetros. Então, isso nos vai dar 12,1. Então, a amplitude é 12,1 centímetro. Então, isso é uma maneira de expressar o quanto estão dispersos nossos dados. Mas, normalmente, a gente vai querer pensar a amplitude em comparação de mais de um conjunto de dados. Então, vamos lá ver as medidas de gargalo de vasilhames de dois sítios, Dom Pedro e Vila Bela, e ver as suas amplitudes. Então, em Dom Pedro, vou olhando nesses dados, o maior dado parece ser 33,2 e o menor 13, sim? 13,2. Então, para calcular a amplitude aqui do Dom Pedro, eu vou ter a amplitude está igual a 33,2 centímetros menos 13,2 centímetros. Ou seja, a nossa amplitude é 20 centímetros. No sítio Vila Bela, desculpe, vamos ver, o nosso maior valor está 19,4, se eu não me engano aqui, 19,4. E nosso menor valor, 10,8. Então, aqui, a nossa amplitude vai ser calculado com o maior valor, 19,4 centímetros, menos o menor valor, 10,8 centímetros. Então, aqui, a nossa amplitude vai ser 8,6. Então, o que essa amplitude está mostrando? Então, que os diâmetros de gargalo no sítio Dom Pedro estão mais espalhados. São valores que abrangem um intervalo maior do que os diâmetros de gargalo dos vasilhames do sítio Vila Bela. Então, tem menos variação. E essa pode ser pensado também graficamente. Considerando essas duas distribuições, qual que tem maior amplitude? Então, maior amplitude, olha nos valores. Os valores estão no eixo X. Então, o nosso eixo X tem valores. Então, aqui você tem um intervalo menor do que tem aqui. Então, quando se tem uma distância ou intervalo menor entre o maior e menor valor,
você vai ter amplitude menor. E quando você tem um valor maior para o menor, que dá mais diferença, você vai ter dados mais espalhados. Então, a gente pode estar pensando aqui que isso aqui não é. Isso é mais como aquela nosso sítio Dom Pedro, com 20 centímetros mais ou menos de diferença, enquanto um gráfico dessa maneira mais apertada poderia ser mais como a nossa outra amplitude, que é mais restrita. Tá? Então, é uma diferença. Então, é uma medida de dispersão, mas como não é uma medida de centro, precisa sempre ser apresentado em relação à medida de centro. Porque senão a gente poderia pensar, a diferença de 20 centímetros poderia ser diferença de 20 centímetros em volta de algo que já tem 60 centímetros de diâmetro, ou em volta de alguma coisa que está com 20 e poucos centímetros de diâmetro. Então, para entender essa amplitude, precisamos também saber onde está o centro do nosso conjunto.